Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Cooperativismo é algo fantástico quando encarado de forma profissional e pensando no coletivo. Grupo Carrefour Brasil assinou um termo de adoção para uma das 132 unidades de conservação ambiental da Amazônia. Contratação de crédito rural para a safra 2020-2021 atingiu mais de 135 bilhões de reais, uma alta de 17% em relação ao mesmo período da safra anterior. A Argentina processou em dezembro do ano passado o menor volume de soja em 18 anos. Cotações dos principais insumos da avicultura de corte seguiram em tendência de alta em janeiro. E vamos falar também sobre pandemia, meio ambiente e sociedade. O Agora Agro já está no ar. O cooperativismo é algo fantástico quando encarado de forma profissional e pensando no coletivo. O exemplo vem da Cooperativa Central Aurora Alimentos, terceira maior indústria brasileira de carne suína e de frango, e que registrou agora um recorde de 14,6 bilhões de reais na receita operacional bruta obtida no ano passado. Uma alta de 33% impulsionada pelas exportações de proteínas para a China, aliadas a um dólar valorizado. Segundo o balanço financeiro antecipado a Reuters, o desempenho das vendas externas foi considerado excepcional, com um aumento de quase 62% no faturamento de exportação e de 23% no volume embarcado. As compras chinesas de proteína animal no mercado mundial fizeram emergir as vendas da Aurora, potencializadas pela situação cambial. A China sozinha ficou com 40% das exportações totais da Cooperativa Central. Com isso, a Aurora passou a responder por 17,5% das exportações de carnes suínas e de 6,6% de frango do Brasil. A empresa disse que o grande desafio visto no ano passado, em que surgiu a pandemia da Covid-19, foi manter a qualquer custo a produção de alimentos por se tratar de setor essencial. Em uma parceria inédita com o governo federal, apoiado pelo Ministério do Ambiente e Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o Grupo Carrefour Brasil assinou no dia 9 de fevereiro um termo de adoção para uma das 132 unidades de conservação ambiental da Amazônia. A empresa é pioneira dessa iniciativa no país, ganhando o título de parceira da Amazônia e se comprometendo com investimento de 3,7 milhões de reais para a proteção ambiental da área do Resex do Lago de Cunhã, com aproximadamente 75 mil hectares no estado de Rondônia, e o modelo que já é aplicado em países como Estados Unidos garante a oportunidade para empresas e pessoas físicas, locais e internacionais, de adotarem uma unidade de conservação e de atuarem ativamente com a preservação dela, no mínimo por 1 e no máximo por 5 anos. As cotações dos principais insumos da avicultura de corte, milho e farelo de soja, seguiram em tendência de alta em janeiro, enquanto os preços do frango vivo estiveram em queda. Segundo pesquisadores do CPEA, nesse cenário a relação de troca frango por farelo de soja chegou em janeiro ao segundo momento mais desfavorável ao agricultor, quando considerada toda a série histórica do CPEA, iniciada em 2004. De acordo com o boletim informativo do CPEA, no caso do milho, a relação de troca de janeiro foi a sexta pior ao produtor de toda a série do CPEA. Foram consideradas as médias do frango vivo nas praças
do estado de São Paulo e de farelo de soja de mercado de lotes na região de Campinas, também em São Paulo. A contratação de crédito rural para a safra 2020-2021, no período de julho do ano passado a janeiro deste ano, atingiu 135 bilhões de reais, o que representa uma alta de 17% em relação ao mesmo período da safra anterior. De acordo com o balanço de financiamento agropecuário da safra 2020-2021, o crédito para investimento alcançou 43 bilhões de reais, para custeio alcançou 11,5 bilhões, para comercialização 7,5 bilhões e para industrialização teve um aumento aí de 4%. As aplicações de investimento se situaram em 1,750 bilhão, com contratações dos médios produtores, o Pronamp, em 9,7 bilhões, para os pequenos agricultores, o Pronaf, e para os demais produtores, em 32 bilhões de reais. Os recursos da poupança, eles foram aplicados no financiamento de investimento realizados pelos médios e pequenos produtores, que responderam por 41% do Pronamp e 46% do Pronaf. Os demais produtores respondem por 34% da contratação de investimento. A indústria argentina, ela processou no mês de dezembro do ano passado o menor volume de soja em 18 anos, segundo informações divulgadas agora pela consultoria TIF Agroeconômica. No Brasil, a colheita avança em ritmo mais lento nos últimos 10 anos e o programa de embarque está em risco. Segundo analistas da consultoria, pode faltar soja processada no mundo e o preço, que já está elevado, não deve diminuir com a colheita. O preço não vai disparar, mas não vai cair com a entrada da colheita. Os preços estão altíssimos, o sojicultor brasileiro está com 93% de lucro e isso não existe em nenhum lugar do mundo. Segundo a TIF Consultoria, o preço da soja não deve cair até março por causa da colheita, que pode ser dificultada pela chuva no Brasil. É um drama muito sério que os produtores vivem hoje. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre pandemia, meio ambiente e sociedade. Nós voltamos já, é um minuto só. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Eu vou conversar
Agora, com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é agrônomo, diretor do Instituto Saga das Águas, uma pessoa que conhece muito de meio ambiente, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a sociedade, nós vamos falar sobre pandemia e nós vamos falar sobre meio ambiente. Acontece que o mundo está passando por um baita de um problema muito sério. Algumas pandemias estão surgindo no planeta, principalmente na área de suínos, na área de aves, e agora entrou essa coronavírus aí desde algum tempo para trás, bagunçando a vida da população mundial. Guido Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua presença. É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação novamente estar aí com você e com os nossos queridos telespectadores. Ô Guido, em nome da economia mundial, em nome do desenvolvimento, em nome de tanta coisa, o mundo vai avançando e basicamente, depois da Revolução Industrial, nesses 150, 200 anos, o homem atuou como formiga cortadeira no planeta. Está acabando e acabando rapidinho com ele, né? Infelizmente é isso, Antônio, mas a natureza, ela dá os seus recados. Nesse momento em que nós mudamos completamente o nosso comportamento, quer dizer, aqueles lugares onde nós nos encontrávamos para comemorar, para festejar, ou nos encontros esportivos, isso não está acontecendo. Nós estamos aí, cada um nas suas casas, retraídos, receosos com relação a esta doença, esta pandemia, a Covid-19. Mas nós necessitamos, nesse momento, de fazer essa reflexão. Esse crescimento econômico degradador, devastador, a natureza está dando, ela não perdoa, ela está dando a sua resposta, como já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Nós sabemos das pestes que a humanidade passou. Então, a questão é que nós precisamos exatamente fazer esse balanceamento e nós somos obrigados a ter um crescimento econômico. Nós já dissemos uma vez, nós somos 7 bilhões de bocas, daqui a 29 anos há uma projeção que seremos 9 bilhões, ou seja, 2 bilhões de habitantes chegarão ao planeta Terra e nós precisamos produzir bens e principalmente produzir alimentos. Mas agora, com esta pandemia, a reflexão sobre os cuidados ambientais para que a sociedade não sofra da maneira que vem sofrendo. Além dessa quantidade de mortes, fica essa interrogação por conta destas variantes, porque o vírus chegou na raça humana e se deu muito bem. E nós, em poucos meses, nós estamos vendo ele se adaptando, né, rapidamente e deixando sempre esta insegurança. Será que estas vacinas que estão sendo lançadas, elas serão eficazes para essas novas variantes desses vírus? Então, não só esse vírus chegou, outros poderão chegar vindos da natureza, agredida, devastada e muitas vezes, Antônio, ignorada, né? De vez em quando aparece aí na mídia, encontrar uma onça dentro de um condomínio fechado. Vira uma onça dentro da cidade que pulou e comeu um gatinho. E vira um bicho lá na cidade. O problema é o seguinte, estão mexendo com a casa dele, estão destruindo a casa dele, estão acabando com a comida dele, ele vai procurar onde tem. E a mesma coisa está acontecendo com esse vírus. Como você muito bem frisou, ele entrou, está se adaptando, está se sentindo em casa, foram mexer com quem está quieto e esse é o resultado que nós estamos observando. Quebrando o país, deixando economias como a do Brasil, por exemplo, numa situação delicada. Hoje, pessoas e mais pessoas estão perdendo emprego, estão numa situação delicada e vai chegar um determinado ponto
que se isso não resolver o mais rápido possível, nós vamos ter muita gente passando fome. Como você falou, daqui mais alguns anos, serão mais 2 bilhões de pessoas, com certeza absoluta, mas com certeza, sem medo de errar, na toada que vai indo. Vai faltar água e vai faltar comida para muita gente. Eu enxergo desse jeito, Guido. Exatamente, Antônio. Essa falta de cuidado com o meio ambiente, nós temos que analisar. O Brasil tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade planetária. Em primeiríssimo lugar, cuidar dos seus recursos naturais. Em outra posição, nós somos o celeiro e o curral do mundo. Nós temos que produzir proteínas animais, proteínas vegetais, fibras. Nós precisamos produzir alimentos. É este cuidado que nós temos que exigir de nossos governantes. O simples fato de ignorar o nosso meio ambiente, os nossos biomas, e deixar a Deus dará, a resposta ela virá de muitas vertentes. E uma delas é o que você disse: poderá faltar água para se produzir alimentos. Sem água não se produz alimentos. A população ainda não caiu na real, do real problema que está por vir. Como você falou, a natureza está se defendendo, mas ela está dando um recado. Eu já cheguei no meu limite. O que está acontecendo hoje no nosso planeta é mais ou menos assim: se você plantar todo ano a mesma coisa na mesma terra, vai chegar um ponto de exaustão que ela não vai mais produzir. E o mundo está caminhando para isso. Não adianta celular de última geração, não adianta você ir para Marte, não adianta você ter energia solar, se você não tiver comida, se você não tiver água. A Amazônia, infelizmente, está indo para o espaço. Se não tomarem cuidado, vai acabar, e num rápido espaço de tempo. Agora, fala-se muito, mas, Guido, faz-se muito pouco. Exatamente, Antônio. Com relação à Amazônia, nós precisamos trabalhar mais a Amazônia, retirar os seus recursos naturais sem agredir a natureza. Isso é factível. Mas o que a gente vê, a quantidade de exploração, a quantidade de exploradores clandestinos, retirando diamante, ouro e outros recursos valiosos que nós temos, debaixo das barbas dos governantes, sejam prefeitos, governadores ou Brasília. Não adianta. Nós vimos o exército durante meses na Amazônia, mas o desmatamento ele foi contido de uma maneira muito tímida. Então, nós precisamos ver maneiras de corrigir esta rota que levará o Brasil a uma situação muito difícil. Nós estamos acabando com o nosso meio ambiente, nós poderemos deixar de produzir grãos por conta exatamente de uma natureza, de biomas devastados de maneira irresponsável. Há necessidade de se pensar o Brasil como um todo, pensar na sua população, nos seus biomas e pensar na responsabilidade do Brasil com relação ao meio ambiente preservado, protegido e um Brasil que produz comida para os bilhões de habitantes ao redor do planeta. Concordo com você e assino embaixo. Guido Juliano Martins de Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e companhia aqui no nosso programa. A gente vem fazendo esses alertas, vem fazendo, e já faz muito tempo, né, Guido? Vamos ver se uma hora alguém acorda aí, bate na mesa e fala: vamos tocar para frente o que aqueles dois lá estão falando. Mas, se não fizer, vai dar zebra. Guido, muito obrigado. Eu só diria o seguinte: o que não for feito por amor vai ser feito pela dor. Sem sombra de dúvidas. Guido, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Um abraço. Até o próximo, é um prazer. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: 2 pessoas estão sempre de acordo em tudo,
porém, só uma está pensando. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe. E até o próximo programa. Tchau.